Bom dia, igreja. A paz do Senhor, amém? Estamos felizes em mais uma manhã de domingo estarmos aqui nessa casa, onde é a casa do Senhor, onde Ele nos convida mais uma vez. E durante todo esse mês, nós vimos a Rota da Redenção. Durante todos os domingos desse mês, nós passamos por lugares onde Jesus passou, o que Ele viveu, o que Ele sofreu, como foram esses momentos, o que pensava o nosso Mestre, como Ele agia, o que realmente estava acontecendo no coração e na mente do nosso Salvador naqueles momentos. Nós vimos na Rota da Redenção o último encontro da mesa, aquele último momento de ceia, aquele último momento especial em que Ele não só partiu o pão, mas Ele grandiosamente lavou os pés dos discípulos. Ele grandiosamente nos mostrou, nos ensinou qual era a maior grandeza do cristianismo, que era ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, e o maior lava os pés dos menores. Isso foi profundo e poderoso. Nós também passamos pelo Gólgota, momento de dor, de agonia, de suar sangue, de se entristecer e de entender aqueles momentos cruciais que precediam a crucificação. Era o momento em que ele disse aquela frase que nós lembramos muito bem, que dizia: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, seja como o Senhor quer e não como eu quero. Nós também passamos pela crucificação. Naquela sexta-feira pela manhã, em que nós lembramos que o Senhor, quando estava lá, pendurado no Calvário, Ele ainda assim ofereceu amor, perdão, salvação. Ele nos alcançou, nos redimiu, nos mostrou que através da cruz, nos mostrou que através daquele sacrifício haveria redenção para a humanidade. Para todo aquele que crê, poderia ser alcançado. No último domingo, que era aquele domingo abençoado que nós lembramos, aquela manhã de domingo de ressurreição. Poderoso aquele dia. Dia de nós nos lembrarmos que a morte não teve poder, a morte não deteve, a morte não prendeu no túmulo, Ele ressuscitou. Que poderosa aquela manhã, que gloriosa aquela manhã. E hoje, será que hoje é o fim? Será que hoje nós estamos indo para o fim dessa rota? Será o nosso fim essa história? Para algumas pessoas era o fim. Para aqueles homens que nós vamos conversar hoje, era o fim. Eu quero convidar você a, juntamente comigo, relembrar, ou se você não conheceu, conhecer dois discípulos que para eles era o fim. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos lê-lo a partir do verso 13. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Vamos ler? Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta,
poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Verso 35 e último: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, fale poderosamente ao nosso coração. Nós dependemos do Senhor em tudo. Tanto a mim, quanto o pastor Marcos, quanto o pastor Vili, nós estamos aqui diante do teu altar, pedindo ao Senhor misericórdia. Fale com a tua igreja através de nós. Aquilo que o Senhor tanto aqueceu o nosso coração, aqueça a tua igreja agora e mude a história dessa igreja no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. É um momento emocionante em que Jesus, já ressurreto, está andando juntamente com 2 discípulos a caminho de Emaús. E essa história não só é emocionante, como ela é impactante e nos transporta para esse momento em que a gente começa a se perguntar: o que aconteceu para eles não reconhecerem que estavam andando o tempo todo ao lado de Jesus? O tema dessa nossa mensagem da palavra de hoje é: por que demoramos a crer? Por que demoramos a crer? Por que tarda o nosso entendimento? Por que nós demoramos tanto a entender as coisas que estão tão claras para nós? Nós que aqui estivemos durante todo esse mês, nós acompanhamos a rota da redenção e sabíamos que a palavra redenção não quer dizer morte eterna. Nós entendemos claramente isso, mas por que demoramos tanto a entender, a crer, a vislumbrar aquilo que o Senhor está falando? E lá nos versos 17 e 18, há algumas perguntas que eu gostaria de voltar aqui com os irmãos. Ele pergunta assim: o que vocês estão conversando? E, na verdade, os discípulos estavam querendo saber por que Jesus, por que aquele homem, por que aquele forasteiro que eles não reconheciam quem era, por que ele não estava falando sobre o único assunto que permeava toda a sociedade naquele momento. E o texto diz assim: e ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido
E no verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante? Ele chamou o Senhor de visitante, de forasteiro. Você não é dessa terra, para não falar sobre esse assunto. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Muitas vezes a gente está por fora do assunto, né? Muitas vezes tem um assunto que permeia todo mundo e nós estamos meio por fora desse assunto. Não era o caso nesse texto, muito menos não era o caso nessa história. Quem perguntava não estava perguntando o que estava acontecendo, mas o porquê que não entendiam o que estava acontecendo. Por que os nossos olhos estão cegos para aquilo que realmente o Senhor quer falar? Os discípulos tinham um entendimento, mas o entendimento deles era limitado. Eles ainda se perguntavam: por que você não fala sobre isso? Por que você ainda não comenta sobre isso? Esse é o assunto que permeia todos os corações, essa é a dúvida que pesa em todos os corações, mas o mestre não queria saber o que estava acontecendo, o mestre sabia o que estava acontecendo, só que os nossos olhos muitas vezes estão impedidos de enxergar, e a gente começa a perguntar: Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E Ele tem respondido para o nosso coração: por que você acha que não vai acontecer coisas com você? Por que você acha que não poderiam acontecer coisas com você? Ah, porque eu sou crente, porque eu vou à igreja todo domingo, porque eu sirvo a Deus, porque eu dou o dízimo como se fosse uma promissória. Você devolve aquilo que é de Deus, você não está comprando o Senhor. E essas nossas perguntas, elas são automaticamente respondidas, porque Deus não está perguntando: o que está acontecendo com você? Ele te pergunta por que você não entende das coisas que já estão acontecendo com você. E essas coisas que queimam o nosso coração. E nós sabemos aquilo que os discípulos sabiam, que Ele é profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e dos homens. Sabemos, inclusive até hoje, que Jesus é imprescindível. Amém? Jesus é imprescindível na sua vida? Glória a Deus, Ele é imprescindível, nós sabemos disso. Só o que nós ainda temos dúvida é: por que choramos morte se Ele já ressuscitou? Por que insistimos em morte quando há prenúncios de ressurreição? Por que insistimos em lamentar quando, na verdade, nós já sabemos que Ele ressuscitou? Aí Jesus olha para eles e fala: como que vocês são tão tolos no entendimento? Como que vocês são tão lerdos de coração? Dá para entender por que estão tristes. Acabaram de perder o amigo. Andaram juntos com ele, mas foi crucificado e acabou. A pergunta ou a acusação que Jesus faz usa duas expressões fortes: tolo e lerdo. Eu não sei se vocês gostam dessa expressão sobre a vida de vocês. Eu pessoalmente não gosto muito quando alguém me chama nenhum nem outro, porque as duas coisas são negativas. Mas não era uma acusação, não era um ataque de Jesus. Ele simplesmente usa uma expressão forte e fala: tolos do entendimento, ou bobos, criancinha que não consegue entender, bobinho. Como que vocês estão demorando tanto para entender? Bom, para entender, para compreender alguma coisa, nós precisamos informações. Para entender algo, você tem que ter informações à disposição, e baseado nas informações que você tem, você consegue entender. Ele olhou para eles e fala: vocês não entenderam ainda? Às vezes nós não entendemos porque somos cegos ou porque a gente não procura certo. Alguém está com um relógio no pulso? Cubra, por favor, põe a mão por cima. Aquele que não for digital agora, né? Aquele analógico. O número 3 do teu relógio, ele é escrito 3, ele é pontinho, ele é tracinho, ou ele é romano?
Como que é número 3 no teu relógio? Não olha. Você sabe? Tem certeza? Absoluta? Dá uma olhada, se você acertou ou não. Não acertou? Tinha certeza. Tá bom. Cubra o relógio de novo. Você acabou de olhar o relógio, né? Que hora é exata? Muitas vezes a gente olha e não olha. A gente procura outra coisa. Eles estavam olhando para tudo que estava acontecendo com Jesus. Ele estava sendo crucificado. Eles viram, mas não enxergaram nada. Não é a questão que a gente não viu, mas não viu. Nós precisamos de informações, nós precisamos de uma direção, uma certa ajuda. Nós não entendemos. Olhando e não entendendo. Aí Jesus fala, tolos de entendimento, demorados para entender. O que falta para vocês? Você precisa de mais informações? Aonde nós tiramos informações a respeito de Jesus? O que falta para nós compreender tudo que está acontecendo? Tem pessoas que estão assustadas com o fim do mundo. Gente, só abrir a Bíblia. A vitória já foi declarada. Já consta como que vai continuar. Que vai acontecer é indiscutível, vai acontecer. Como? Também está descrito, um monte de bagunça aqui na terra. Não nos importa porque somos de Jesus. Para nós, Ele falou, eu vou cuidar de você. Você é igual a menina dos olhos meus, eu não vou deixar você. Ele disse em Jeremias, e mesmo se uma mãe esquece seu filho, eu não consigo porque teu nome está cravado na minha mão. Ele cuida de nós. Ele falou, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou recolher vocês, e vocês vão entrar na glória, e vão eternamente morando comigo. Eu vou fazer casamento, aliança que não se rompe, eu vou cuidar de vocês com compromisso. O que falta para entender às vezes? Às vezes a gente olha e não entende, não compreende. Tolos de entendimento e lerdos de coração. Devagar, demorado para crer. Para crer, nós precisamos de fé. Ele fala, vocês são tolos, porque não têm entendimento, falta de informações, o que quer dizer, tendo informações, vocês não sabem aproveitar, e vocês estão lerdos em crer. Também sou uma dessas pessoas que você tem que convencer bastante. Tem pessoas que têm mais resistência que eu ainda, quanto à inovação ou tecnologia, pessoas que se recusam até hoje de usar um celular, que falam, eu não vou. Ou pessoas que têm outras resistências e falam, eu não vou. Tem uma certa resistência, em vez de avançar. E na fé muitas vezes pessoas vivem assim também. Eu não vou crer nisso. Eu não vou. Eu não consigo, então não vou. Então me mostre isso cientificamente. Fé não se demonstra cientificamente. Fé você tem, baseado no ouvir. Como que vão crer se ninguém fala ou pregue a palavra? Nós talvez também precisamos pensar uma vez, se a nós também cabe essa afirmação. Tolos de entendimento e lerdos de crer. Será que somos assim? Aí Jesus vai ao encontro deles e ajuda eles a sair dessa. Ele fala, Cristo precisava sofrer. Olha, a queda, o pecado entrou. E na hora que Adão e Eva pecaram, Deus falou com eles e afirmou, a serpente vai ser vencida. Eu vou levantar alguém que vai acabar com ele, que vai acabar com o inimigo, que vai dar liberdade, vai ter. A promessa foi colocada. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado, todos nós precisamos de graça e perdão, senão não tem como viver na glória de Deus. Aí ele começou a explicar, vocês não estão entendendo, a Bíblia fala, aí ele começou a explicar a partir de Moisés. O que é a partir de Moisés? Olha, para chegar na presença de Deus, você não pode, impuro, pecador, você precisava se purificar,
Você precisava levar um animal inocente e colocar no teu lugar para cobrir os pecados. Alguém precisa morrer em teu lugar. Gente, desde Moisés foi explicado isso, que alguém vai ter que assumir teu lugar. Os sacrifícios feitos, sangue derramado, tem que acontecer. Cordeiro morto, importante. E assim João Batista depois apontou, falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não estão entendendo ainda? Aí ele continua falando dos profetas, de todos os profetas. Assim fala o texto. Você não leu nos Salmos a respeito do seu filho? Você não leu nas profecias de Isaías a respeito do seu filho? Você não olhou para o Jonas e consegue entender que ele era um exemplo de Jesus, de seu filho? Olha para tudo que aconteceu no passado. Cristo não sofreu porque os romanos eram mais fortes. Cristo precisava. Toda essa redenção, essa rota que nós íamos agora, que nós estávamos acompanhando durante o mês de abril, todos esses passos eram importantes. Cristo fez tudo de propósito. O que falta para você entender? O que falta para você crer isso? A redenção na cruz foi conquistada, mas a história não pode terminar aqui. Ele olha para nós e faz essa pergunta. Eu quero fazer para você: você ainda é tolo em compreender? O que Deus disse? O que a palavra de Deus revela para nós? Qual informação a mais você precisa para entender? Será que Ele pode falar: o lerdo de coração para crer? O que mais que você precisa para crer nele? Bom, nós vemos homens que estavam com Jesus, que andaram com Jesus, homens que, quando Jesus está conversando com eles, nesse momento ele fala: vocês não lembram do que foi dito? Ou seja, eram homens que tinham informações a respeito do Messias. Você não pergunta para alguém lembrar de algo que ela não viveu, ou que ela não recebeu, ou não conheceu. Eles conheciam. Eram homens que conheciam a respeito do Antigo Testamento. Eram homens que estavam caminhando com Jesus. E eu não sei vocês, mas quando nós vivemos um tempo com alguém, nós reconhecemos a pessoa pelo falar, pelo andar, e às vezes até pelo cheiro. Eu lembro do Delvin, o Delvin está ali atrás. O Delvin, uma vez, eu estava de costas ali, ele falou: eu já sabia que era você por causa do cheiro. Aqui no corredor aqui, ele chegou, pastor, aí o quê? Eu já sabia que era você pelo cheiro. Por quê? Porque a gente caminhou junto, durante todo o tempo que eles eram líderes de adolescentes, toda sexta a gente se encontrava. E quando a gente caminha um tempo com uma pessoa, é assim, nós já reconhecemos pela voz, pelo cheiro, pelo andar, nós temos intimidade. E o incrível que parece, esses homens caminharam com Jesus, sabiam de Jesus, mas eles não conheciam e não reconheciam quem Jesus era. E aí, é muito interessante, eu quero que você dê mais uma olhada comigo aí na sua Bíblia, alguns versos, lá no versículo 29, que o texto continua dizendo assim, que eles estavam caminhando e aí eles param um povoado e Jesus faz como quem vai um pouco mais. Mas eles insistiram muito para que ele ficasse. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava na mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E olha que interessante esse detalhe, meus irmãos, presta atenção nesse versículo, no 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Naquele momento, os olhos deles foram abertos. Meus irmãos, talvez você nessa manhã, você se encontra como esses discípulos no caminho de Emaús.
com a sua fala tendo mais conteúdo de morte e destruição do que de vida. O pastor Anderson terminou aqui falando assim, por que da sua boca sai mais morte do que vida? Por que nós acabamos de sair da Páscoa e aquilo que nós falamos tem muito mais a ver com destruição do que com esperança? Você também caminhou, você está como esses discípulos. E por que será que você talvez já tem anos de igreja, conhece as histórias bíblicas, talvez já passou anos ensinando na escola dominical, conhece algumas músicas, só por começar o tom ali você já sabe, é tal música que vai cantar, mas você não reconhece que Jesus está ao seu lado? Quantos de nós, nessa manhã, não estamos como esses discípulos? Temos informações a respeito de Jesus, conhecemos as histórias de Jesus, mas nós não conseguimos reconhecer que Ele está do nosso lado, sendo presente em nossas vidas, se fazendo presente, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de lamento. Quanto de nós não conseguimos reconhecer que Jesus está aqui? Talvez o que você precisa e o que precisa acontecer na sua vida, meus irmãos, nessa manhã, é que os seus olhos sejam abertos. Talvez o que você precisa é pedir diante de Deus que os seus olhos sejam abertos, para que você pare de enxergar só o Cristo da cruz e enxergue o Cristo do sepulcro vazio, para que você pare de enxergar que a esperança não terminou, a esperança é viva, para que você deixe de dizer que tudo está errado e comece a dizer que as boas novas se renovam todas as manhãs, para que você pare de achar que para sua família não tem mais jeito e saiba que Jesus é esperança e transformação para todos que nele creem, para que você pare de achar que dentro da igreja está tudo terminado e comece a reconhecer que Jesus já está fazendo a sua boa obra. Teve uma frase que nos impactou no projeto missionário dos jovens, quando nós estávamos no barco, carregamos o barco, e antes de nós sairmos para irmos até a comunidade, daquelas pessoas que eram líderes ali da Jocum, eles subiram e falaram: eu queria orar por vocês. A gente, sim, claro, ora. A gente reuniu o grupo e, olha, quer orar por nós aqui. E aí ele falou: eu quero só falar algo. Eu quero que vocês pensem o seguinte: não pensem que vocês estão saindo daqui para levar Deus lá. Orem para que vocês reconheçam o que Deus já está fazendo lá. E que vocês façam parte daquilo que Deus está fazendo lá. Meus irmãos, o fato de você não reconhecer o agir de Deus não significa que Ele não está agindo. Se Deus falou que Ele estaria com o seu povo até que Ele voltasse para nos resgatar, e nós não conseguimos enxergar aquilo que Ele está fazendo, o problema é com Deus ou conosco? Jesus ressuscitou e estava vivo, o problema era com Jesus ou com os discípulos que não enxergavam? Eram os discípulos que não enxergavam. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para aquilo que Deus já está fazendo. Nessa manhã nós vimos aqui o trabalho maravilhoso da AMAS. Deus já está fazendo. Nós vemos todas as manhãs pessoas passam e são transformadas e nós não entendemos. E eu quero continuar ainda te desafiando o seguinte: quando os olhos deles foram abertos, eles têm a seguinte frase, lá no versículo 32. Então, eles olham um para o outro e perguntam assim: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e expunha as Escrituras? O nosso coração não queimava quando nós ouvíamos aquilo que o nosso mestre estava falando? Não queimava o nosso coração. Meus irmãos, você pode não reconhecer o que Jesus está fazendo, mas você precisa estar com o seu coração queimando quando você ouve a palavra de Deus.
Quando você ouve sobre a causa de Deus, quando você ouve que alguém foi transformado, que alguém foi resgatado, quando você ouve da ação de Deus no mundo, o seu coração precisa queimar, mesmo que você não reconheça. E na sua história talvez é assim, você não reconhece o que está acontecendo, mas o seu coração está queimando, porque Deus está presente. Mesmo que nós não reconhecemos, há momentos na vida que nós somos assim, nós não reconhecemos que Jesus está do nosso lado, mas o fato de você não reconhecer não significa que Ele já não estava caminhando com você e te ensinando nesse caminho que você nem reconhecia que era ensinamento dEle. Porque o nosso Deus se faz presente e é um Deus presente. E quando nós estamos com Ele, o nosso coração queima. Porque a sua palavra é palavra de transformação. E nessa manhã eu queria desafiar você a dar um passo de fé. Para que você se pergunte nessa manhã se você tem tido mais posicionamentos e falas muito mais de destruição do que de vida quando Jesus já nasceu, já ressuscitou. E que você também entenda que será que você tem conteúdo e informação a respeito de Jesus, mas os seus olhos estão fechados, e que os seus olhos sejam abertos, e que você peça nessa manhã para que Deus te mostre quais são as escamas que precisam sair, para que você enxergue o agir de Deus, e que o seu coração continue sendo aquecido pela palavra do Mestre, e que o que você mais queira viver seja estar perto do Mestre, para que o nosso coração continue sendo aquecido por Ele. Aquecer o coração é só Deus que pode fazer, meus irmãos. Não sou eu, não é nenhum de nós. Mas é isso que nós precisamos fazer e reconhecer. Então eu queria desafiar você nessa manhã a se colocar em pé. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero desafiar você a colocar o seu coração, a sua mente diante de Deus agora. E que você possa de fato ter a sua esperança renovada. Essa rota da redenção, ela é para a vida eterna. Ela nos impulsiona a seguir, ela te impulsiona a acreditar, ela te impulsiona a renovar, e que você queira viver isso. Se você nessa manhã precisa de uma oração, se você quer fazer essa renovação de esperança, nós estamos aqui e nós queremos orar pela sua vida. Se nessa manhã você entende assim, eu preciso lembrar que Jesus ressuscitou e essa redenção é para todas as esferas da minha vida, mesmo que eu não esteja reconhecendo nesse momento, eu quero renovar e eu quero voltar a crer. Eu quero voltar a ter o meu coração queimando por Jesus. Nós queremos orar por você. Tá? Então se você quer essa oração, se você precisa dessa oração, vem aqui para frente, nós vamos orar por você, vamos orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida diante de Deus, você entende que é algo que você precisa fazer, nós queremos também orar pela sua vida para que você entregue e que você viva isso diante de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a cruz não foi capaz de te segurar, a morte não te segurou, e não há nada que possa segurar a tua ação. Não há nada, Senhor, que segure a tua causa, não há nada que segure o teu agir. E obrigado, Deus, porque mesmo nós sendo pessoas incrédulas, mesmo nós sendo pessoas que olhamos para os problemas, olhamos para aquilo que está acontecendo só de ruim, o Senhor vai de encontro a nós, e o Senhor nos ensina, o Senhor nos inspira, o Senhor nos impulsiona a vivermos algo extraordinário da fé. Senhor Jesus, que se tem pessoas aqui nessa manhã que não reconhecem que o Senhor está com eles, que o nome do Senhor Jesus, essas escamas dos olhos possam cair, e que eles possam reconhecer que é o Senhor que está sobre eles. Não importa o problema, Senhor, não importa a dificuldade, que nesse momento pessoas reconheçam o teu agir, o teu cuidado, que o Senhor se revele profundamente em nós, que o Senhor se revele aonde nós precisamos, aonde nós reconhecemos que somos frágeis. Queremos, Deus, o teu agir, queremos entender o que o Senhor está fazendo na vida da tua igreja e no mundo, Senhor. Senhor, não queremos ser pessoas só de informação, queremos ter os nossos olhos abertos, e queremos, Deus,
olhar um para o outro e falar: não queima o nosso coração por aquilo que Jesus fala, não queima o nosso coração por aquilo que Jesus é. Queremos viver essa fé genuína, Senhor. Nos ajuda como igreja a sermos essas pessoas. Renova, Senhor, as esperanças. Nos dá novo sentido para aqueles que precisam. Que a Tua causa não seja algo que ficou ao fechar o túmulo nas nossas vidas, mas que a Tua causa seja algo que nós vivemos além todos os dias até que o Senhor venha. Obrigado, Deus, por essa manhã. Transforma o nosso ser, nos abençoe. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos conceda a paz. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e se revele a nós. Que o Senhor nos cuide e nos guarde e nos caminhe e nos conduza por onde quer que formos. No santo nome de Jesus. Amém.